alguém chega e pergunta para você quem é Jesus, a primeira coisa que você vai falar ou pensar, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, ele é o nosso Salvador, né? Ele é aquele que Deus ele enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Essa pergunta é padrão, acho que todo mundo responderia a mesma coisa. Mas se alguém fosse insistir com você, quem é Jesus para você? Para nós que somos crentes, talvez você responda assim: ele é meu Senhor e Salvador. Um dia ele se encontrou comigo, um dia ele falou no meu coração, um dia eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, e ele me completa. Amém, né? Graças a Deus. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, muitas vezes o nosso próprio testemunho, a nossa própria vida, às vezes não confirma isso que nós afirmamos. E muitas vezes nós não temos o entendimento ou não conseguimos expressar o quanto Jesus ele significa para as nossas vidas. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Imagina em algum momento da sua vida em que você conheceu um homem, conheceu uma garota, uma mulher, conheceu um rapaz, e você se apaixonou por essa vida, e talvez você até chegasse a casar, mas lembre no momento em que você se apaixonou e você se dedicou um tempo da sua vida por essa pessoa. Se você se lembrar, e eu tenho certeza que cada um de nós tem uma lembrança, né, de um tempo em que nós nos apaixonamos por alguém, essa pessoa ela significava tudo para a gente nesse momento. 24 horas por dia a gente se comunicava, a gente pensava nessa pessoa. Eu, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a gente se conversava todo dia. Ela sempre me ligava na hora do almoço. Irmão, vocês se lembram do orelhão? A gente é do tempo do orelhão, em que ela usava o cartãozinho, ela chegava na hora do almoço dela, ela corria para ligar para mim, e a gente ficava ali quase uma hora conversando no almoço dela. E ainda depois que eu saía do meu serviço, todo dia, nunca deixei de ir para a casa dela. Irmãos, eu morava em São Paulo, ela morava na Zona Norte, eu morava na Zona Sul, e era longe para danar, e a gente sempre dava um jeito da gente se ver. Isso daí, né, se a gente for lembrar no passado, a gente ficava assim, o tempo inteiro pensando na pessoa amada. Quando a gente fala isso de Jesus, deveria ser dessa maneira na nossa vida. A gente deveria pensar o dia inteiro, o tempo inteiro, falando com Jesus o tempo inteiro, porque Ele nos deu uma coisa, irmãos, que é impagável. Jesus ele nos deu uma coisa que não tem como a gente retribuir para Ele. Ele nos deu a vida eterna. E a gente não consegue reconhecer ou expressar isso em palavras. Na nossa vida, em atitudes, em vivência, em dia a dia, a gente não consegue retribuir a Cristo 1/10 que seja, 1% que seja daquilo que Ele deu para a gente. Jesus ele nos deu a eternidade. Jesus ele nos deu a oportunidade da gente entrar no céu pela porta da frente. E eu falo porta da frente porque não existe porta dos fundos nem do lado. Só existe uma entrada para o céu, que é através da pessoa dele. Irmãos, quando a gente começa a ler o Novo Testamento, quando você pega os evangelhos, quando você pega o livro de Atos, quando você pega as epístolas, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, Filemão também foi escrito por Paulo. Irmãos,
vocês não imaginam, principalmente naquelas que são narrativas, naquelas que falam sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Aqueles homens que escreveram, e alguns eram participantes daquilo lá, eles nunca esconderam. Obviamente que eles colocaram aquilo que interessava para falar acerca de Jesus Cristo, mas eles nunca esconderam a sua falha. Por que esses homens escreveram esses livros, essas cartas do Novo Testamento? Quando aqueles que conheceram, andaram com Jesus e viram e reconheceram Pedro, uma hora, um momento ele chegou e olhou para Jesus e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, ele conseguiu enxergar na figura de um homem, um ser humano igual a ele conseguiu enxergar o próprio Filho de Deus, ele conseguiu enxergar o próprio Senhor diante da presença dele. E mesmo assim não foi o suficiente para ele. Por quê? Porque Jesus morreu, Pedro negou Jesus porque estava com medo de morrer, porque todo mundo estava querendo matar Jesus. Jesus foi para a cruz, ele morreu, e mesmo assim, ele tendo visto, conseguido contemplar a glória de Deus, ele não conseguiu chegar e olhar para ele com aquele amor que Jesus amou a vida de Pedro. Mas, depois que Jesus ressuscitou, alguns dias que ele andou juntamente com aqueles seus discípulos, no momento em que ele foi para o céu, e nos dias que antecederam o Pentecostes, o que foi que aconteceu? Eles receberam aquilo que Jesus tinha prometido, o Espírito Santo de Deus, e a partir daí, Pedro começou, por amor a Cristo, ele começou a viver dia após dia, ano após ano, todos os momentos da sua vida, ele começou a viver Jesus dentro do seu coração. Não que ele não vivesse, mas ele não tinha a noção do significado da eternidade que Jesus tinha dado. E por que foram registrados os evangelhos? Por que foram registrados todo o Novo Testamento? Sabe por quê? Porque esses homens, quando eles tiveram a noção exata da excelência e da glória de Deus através de Cristo Jesus, eles quiseram chegar e escrever para todos daquela época. Talvez eles nem imaginassem que isso chegaria até o dia de hoje, mas uma coisa eles tinham certeza: quando Jesus ele tinha dado a ordem para ir até o fim do mundo, até os confins da terra, de que a mensagem que eles tinham para falar acerca de Cristo Jesus, as pessoas que ouvissem, lessem ou, ficassem recebendo a palavra de Deus através dos seus pregadores, essas pessoas conseguissem ter, pelo menos, um pouquinho da visão que eles tiveram acerca do Deus vivo andando com eles naqueles momentos, naqueles poucos 3 anos que ele andou juntamente com eles, para mostrar que toda a vida e a obra de Cristo Jesus, até o momento daquela cruz, da sua ressurreição e da ascensão ao céu, para as pessoas poderem conseguir enxergar como era grande o tamanho da salvação que Jesus ele trouxe ao mundo naquele tempo. Isso daí ficou registrado para nós até hoje. O livro de Hebreus, que nós vamos ler hoje, ele vai nos dar um pouquinho do tamanho da glória, da excelência que Deus colocou em Jesus, para que ele viesse nesse mundo e fosse chamado de o autor da nossa salvação. Vamos ler o livro de Hebreus, no capítulo 1. Talvez pelos próximos domingos nós vamos chegar e trabalhar dentro desse livro, para a gente poder conseguir entender um pouquinho do tamanho desse Jesus, quando nós chegamos e às vezes falamos que ele é o tudo da nossa vida. Muitas vezes nós não temos nem noção, muitas vezes nós não temos
não conseguimos imaginar o quanto Jesus ele é para a vida da gente. Porque quando a gente chega e fala que nós temos a vida eterna, muitas vezes nós não temos a consciência, uma noção dentro do nosso coração do que significa isso daí. Por que eu falo isso aí? Somos pecadores. Mas devemos nos esforçar para sermos cada vez mais, nos santificarmos diante da presença do Senhor. Quem santifica a nossa vida, quem é? Jesus. E Ele vai nos santificar à medida que nós nos esforçamos. E é isso que nós vamos chegar e vamos aprender dentro do livro de Hebreus, a cada vez que o escritor ele chega e fala acerca de Jesus Cristo ou acerca da sua obra. E ele vai chamar e exortar, chamar a atenção da gente, crentes, cristãos, as pessoas que conheceram e seguem, o caminho de Cristo. Ele vai nos chamar a atenção para que fiquemos cada vez mais firmes na presença de Deus. Porque o inimigo, irmãos, ele é incansável. O inimigo, ele é terrível. Ele não tem poder sobre nós que temos Jesus no coração, Senhor da nossa vida, mas ele vai tentar até o fim chegar e derrubar a gente. Por quê? Porque a obra do inimigo é essa. A obra do inimigo é chegar e envergonhar o Filho do Deus vivo. E através de quem ele vai envergonhar? Jesus Cristo. Nós que fomos criados para louvor e glória de Deus. Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 1. Já no versículo 1, vamos ler até o final. Diz a palavra de Deus assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, e tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, o livro de Hebreus, ou a carta, não importa como quer você ver o nome dele, ele tem uma coisa muito interessante. Ninguém sabe quem foi que escreveu essa carta exatamente. Pesquisaram por centenas de anos e não conseguiram descobrir quem foi que escreveu esse livro. Essa carta, em qualquer lugar que você for pegar os seus 13 capítulos, você não vai ver ela
direcionado a uma igreja específica. Por que é chamado de Hebreus? Lá no primeiro, segundo século, já era dito pelas pessoas, pelas igrejas, por aqueles que liam essa carta, que isso daí era endereçado aos hebreus. Hebreus, e por que hebreus? Hebreus é judeu, é aquele que obedece e exerce a lei do Antigo Testamento. Só que quando pega e começa a ler esse livro, essa carta, você chega e você começa a ver que ele fala exclusivamente de Jesus Cristo. Só que ela todinha, ela tem a citação do Antigo Testamento. E aí a gente começa a perceber uma coisa interessante. Isso aconteceu muito em tempos dentro da nossa denominação, em que as pessoas, elas chegavam, usavam o Novo Testamento e falaram: o Velho Testamento não existe mais. O Antigo Testamento ele é sombra daquilo que aconteceu, sabe? O Antigo Testamento ele pré-anunciava a glória de Deus através de Jesus Cristo. E a gente vê que dentro das igrejas, há um tempo atrás, a qual eu corria muitas igrejas, as pessoas aboliam o Antigo Testamento e só usavam o Novo Testamento. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, do começo até o fim, ela conta sobre a história de Jesus Cristo, a história daquele que Deus iria enviar para a humanidade para poder chegar e salvar. E aqui o escritor, ele começa, ninguém sabe para onde que era, mas essa carta naquela época, ela corria tudo quanto era a igreja da época. Não fala exatamente para que região que era, para que país que era, sabe? Ele não dá sinais exatos em para quem é. Essa carta foi, só para vocês terem ideia, foi um dos últimos livros a serem aceitos dentro da Bíblia que hoje ela existe para nós, sabe? Depois de 1.500 anos, 1.600 anos, e aí a gente começa a chegar e ler, ele começa falando acerca de Jesus Cristo, e olha, eu vou falar para vocês, desde quando eu comecei a andar nos caminhos de Deus, até o dia de hoje, eu já ouvi várias vezes a pregação utilizando esses 4 primeiros versículos de Hebreus capítulo 1. E eu, no começo da minha conversão, eu não conseguia entender o seguinte: por que Deus ele só fala por Jesus Cristo nos dias de hoje? Quando você começa a olhar o Antigo Testamento, ele diz ali: havendo Deus outrora, antigamente, falado pelos profetas, né? Antigamente, de várias maneiras, falando através dos próprios anjos. Quantas vezes, né? E aí pega o capítulo 1, ele falando exatamente que Jesus ele é maior do que qualquer tipo de anjo. E olha só que coisa interessante. Deus, ele vai começar, o escritor ele vai começar a citar do versículo 5 até o versículo 13. Ele vai citar passagens do Antigo Testamento que estão no livro de Salmos, que estão no livro de Isaías. Se você tem uma Bíblia de referência, você vai ver que a cada versículo que ele começa a citar, ele vai falando o seguinte: que a qual desses anjos Deus ele chegou e colocou como majestade numa situação, sabe, de igualdade com Jesus Cristo. E a gente começa a pensar assim: por que o escritor ele fala tanto de anjo nesse capítulo 1? Irmãos, o judeu ele tinha uma coisa dentro deles eles meio que adoravam anjos. A gente muitas vezes fala assim, né, da questão da igreja católica que utiliza anjos, mas irmãos, existem tantas religiões que utilizam seres como anjos para chegar e adorar e servir para coisas específicas na vida. O próprio judeu, ele acreditava que cada um de nós, que a gente pensa assim, nós temos anjo da guarda, a gente pensa que isso daí é uma coisa do católico, né? O católico ele fala muito isso daí.
o judeu também pensava isso daí. Não se sabe ao certo se a Igreja Católica trouxe isso do judaísmo, trouxe isso dos judeus que seguiam os 10 mandamentos, irmãos, que seguiam as leis do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o escritor de Hebreus, ele chega e ele começa a fazer uma descrição. Em 4 versículos, ele começa a falar do tamanho de Jesus Cristo, para chegar e começar a falar que anjo nenhum, em momento nenhum das Escrituras e da história que eu falo é da Bíblia, não é da história da humanidade, mas da história que está registrada na Bíblia, em momento nenhum anjo foi, no mínimo, chegar aos pés de Jesus Cristo. E o judeu, ele acreditava demais em anjo. Mas por que ele acreditava demais em anjo? Quando você começa a ler o Antigo Testamento, a gente vê o seguinte, que várias vezes a manifestação de Deus, ele se dava através de quem? De anjo. Com Moisés, Deus ele falava, usando as coisas e as formas da natureza. Ele falou com o quê? Uma sarça ardente. Ele falava com Moisés quando a nuvem descia em cima do tabernáculo, né? Ele falou com Moisés quando ele chegou e subiu no monte para receber as tábuas da lei. Mas como Abraão, quando ele chegou e falou com Abraão, ele falou como? Quando ele falou que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, enviou o anjo. Deus, muitas vezes, para ele chegar e falar com o homem, ele chegava e enviava do seu anjo. Em alguns momentos o Antigo Testamento falava, o anjo do Senhor chegou e veio falar, dizendo que era o próprio Deus. Por que Deus ele não se manifestava? Deus é Espírito, a palavra de Deus ela diz, Deus é Espírito. Jesus ele fala, importa que aqueles que o adorem em Espírito, tem que adorar a Deus, tem que adorar em Espírito e verdade. Ninguém nunca viu a Deus, nem Moisés, nem Abraão viram a Deus. Se Deus ele se apresentava falando no ouvido, no coração, Deus ele se apresentava em visões, Deus se apresentava em maneiras sobrenaturais. Deus ele chegou e falou, por exemplo, com Balaão, como quem? Usando um animal. Quando Balaão ele chegou e queria profetizar contra o povo de Israel para ganhar dinheiro. Então o judeu ele tinha uma crença muito forte em anjos. E os anjos eles têm atuação limitada. Por quê? A gente já vê essa resposta no último versículo que nós lemos no capítulo 1. Os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. No Novo Testamento dizendo isso aí. No Antigo Testamento os anjos eles eram o significado do anjo é ser mensageiro de Deus para um fim específico. Esse é o serviço do anjo. Ou seja, o anjo ele não é que nem nós. Nós temos vontades, nós fazemos as coisas que bem entendemos, só que nós pagamos um preço por isso daí. Se a gente faz a coisa certa, no caminho correto, fazendo as coisas obedecendo a lei, fazendo as coisas obedecendo a própria regra do lugar onde nós vivemos, tudo bem. Agora, se você comete uma transgressão, se você chega e faz uma coisa errada, você vai pagar um preço por isso daí. Então, o significado, muitas vezes, das pessoas elas acreditarem em anjo, elas não conseguem ter noção exata daquele que é o Criador. Então, muitas vezes a gente critica, né? Outras denominações, outras religiões, ou até mesmo algumas denominações que utilizam símbolos, por exemplo, do Antigo Testamento dentro das igrejas para chegar e mostrar que aquilo, né, chega e faz você se aproximar de Deus. O livro de Hebreus, ele vai falar exclusivamente de Jesus Cristo, que ele quebrou qualquer tipo de modalidade ou tipo que vai fazer com que a pessoa consiga chegar na presença de Deus através de alguma outra coisa. Por que muitas vezes a gente não consegue chegar de frente na presença de Deus? Quando muitas vezes você chega e você não consegue chegar na presença de Deus, por Jesus Cristo, nós temos toda essa autoridade
porque Ele nos abriu um caminho ao qual ninguém tinha direito de entrar na presença de Deus que não fosse o sumo sacerdote, que não fosse alguém como Moisés, que não fosse alguém como Abraão, que não fosse alguém que tivesse uma intimidade, uma comunhão com Deus. Quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente desagrada a Deus, o que acontece com as nossas orações? A gente tem muitas vezes vergonha da gente chegar e orar a Deus, até para pedir perdão. E Jesus é aquele que, se nós nos arrependermos do nosso erro, Ele é aquele que chega e nos concede o perdão, para que a gente consiga entrar na presença de Deus. Então, olha só como Ele chega e Ele começa a colocar por terra que não adianta a gente chegar e querer encontrar qualquer tipo de atalho para chegar na presença de Deus. O único atalho, o único caminho é Jesus Cristo. E aí, que eu vou falar para vocês, para a gente começar a prestar direitinho atenção naquilo que está escrito nesses 4 primeiros versículos. No passado, no começo da minha conversão, da minha caminhada com Cristo, eu não conseguia entender, porque eu chegava e lia coisas do Antigo Testamento, onde Deus falava pessoalmente com o profeta, falava, vai e fala isso. E o profeta falava, assim diz o Senhor, é assim, 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 assado. Por que no Novo Testamento é só Jesus, sendo que durante um tempo inteirinho, Deus usou vários homens, e aqui fala assim, nos últimos dias, o único meio de Deus ele falar com a gente é através do seu Filho. E até os dias de hoje, muita gente, a gente vê assim, pessoas que gostam de revelação, pessoas que correm atrás de revelação, pessoas que adoram ouvir uma revelação para si própria. Eu já ouvi muito, irmãos, porque eu vim de um meio onde só se fazia isso daí. As pessoas não conseguem nem ter o mínimo de conhecimento da palavra, porque a pessoa ela começa a falar assim, eis que te digo. Irmãos, isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Quando Deus ele usava um profeta, antigamente, o profeta ele chegava e falava, assim diz o Senhor. Nunca ninguém chegou e teve a autoridade ou a permissão de Deus para chegar assim e falar, eis que te digo. Sabe por quê? Quando você fala, eis que te digo, você está querendo dizer o seguinte, eu, Deus, estou falando com você. Desde quando isso está na Bíblia, irmãos? Então as pessoas não tinham o mínimo de conhecimento. Mas aquele irmão chegou e falou uma coisa que aconteceu na minha vida. Pela misericórdia de Deus, ou por adivinhação, a pessoa chegou e foi usado isso daí. Mas irmãos, eu te digo, a Bíblia não diz e não dá essa autoridade. Sabe o que Deus ele chega e fala? Que a Bíblia fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então eu falo, não por propriedade, eu falo que está escrito na palavra de Deus. Deus ele não dá essa autoridade para ninguém. O único que tem essa autoridade é Jesus. E olha só, o que o escritor de Hebreus ele vai chegar e vai falar de Cristo. Irmãos, é uma coisa assim que muitas vezes a gente não presta atenção. Eu mesmo não prestava atenção. Aí quando a gente começa a ler, quando alguém começa a ensinar a gente, ou quando alguém começa a mostrar, e não precisa você chegar e querer assim, tentar ver e alguém te explicar, falar, não, isso é muito profundo, presta atenção. Vamos começar no versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, e Deus fazia isso realmente aos pais pelos profetas, nos últimos dias, ou seja, a partir do momento em que Jesus veio ao mundo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro. Olha só, Jesus é o herdeiro
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que significa herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo? Aqui o escritor está querendo dizer o seguinte: quando você chega e volta para o livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a gente chega e nem imagina que a criação dos céus e da terra está ligado com o quê? Com o universo. Porque a partir do momento que é feito o céu, está falando daquilo que é infinito. Mas só que Deus, o escritor, ele se preocupou unicamente em falar acerca da criação nós, na terra. Então a gente chega e esquece essa coisa do universo, porque a gente está pensando naquilo do nosso planeta. Mas está dizendo o seguinte, que Jesus ele já estava participando, ou sempre participou, de todas as coisas. O que significa o universo? Irmão, quando você chega e pega uma noite estrelada e você começa a olhar para o céu, você começa a olhar e consegue enxergar uma noite bem estrelada, você começa a chegar com as estrelas, você não vê fim nessas estrelas. E aí sabe o que você começa a pensar? Você chega e fala, nossa, não tem fim. Você começa a olhar para o céu e você fala que isso é infinito. A questão de ser infinito dá o tamanho, sabe, daquilo que é Deus. Deus ele é infinito. Quando fala que ele criou o universo, e quando você chega e vê os cientistas chegar e pesquisar e olhar e mandar foguete, satélite, e olhar para o telescópio, ele começa a pesquisar o universo, ele não consegue enxergar fim. Ele não consegue enxergar e falar, não, aqui acabou todas as coisas. Esse é o tamanho de Deus. E esse é o tamanho de Jesus Cristo. Então o escritor de Hebreus está começando a falar o seguinte, que Deus, quando ele criou tudo, Jesus estava junto com ele. E aí ele vai falar o seguinte, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. De quem, irmãos? De Deus. Quando fala o seu ser, é o ser Deus. Jesus é o resplendor, ou seja, ele é o brilho da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Quando você chega e você pega o livro de Colossenses, capítulo 1, você chega e você vai ver, lá no versículo 15, se eu não me engano, Paulo ele vai escrever o seguinte, que Jesus é o resplendor daquele que é invisível, do Deus invisível, ou seja, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o Deus que você nunca viu na sua vida e que nunca ninguém conseguiu enxergar na Bíblia inteirinha, porque Deus é Espírito, e se Deus se revelasse a alguém, qualquer um de nós, mortais, a gente ia morrer na hora, porque ninguém ia aguentar a glória de Deus. Se Deus ele fosse se apresentar para nós, mostra que em Jesus, aqueles que viram e contemplaram o Jesus humano, aqueles que viram e contemplaram Jesus glorificado, depois que ele ressuscitou, eles viram nada menos do que o próprio Deus. Olha só o tamanho que ele está dando para Jesus Cristo, e muitas vezes nós não temos essa noção do tamanho da glória da pessoa de Cristo. Continuando, irmãos, então nós vimos o quê? Que ele era herdeiro, que ele estava na constituição de todas as coisas do universo, ele é o brilho, a imagem do próprio Deus em pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí você chega e você abre o livro de João, capítulo 1, que João, capítulo 1, ele vai chegar e vai falar do que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. E quando Deus ele chega e fala no Gênesis capítulo 1, ele chega e fala o quê? Haja luz. Quando Deus ele declarou essa palavra para criar esse mundo, o poder da palavra de Deus é Jesus Cristo. Continuando, falando mais ainda, depois de ter feito a purificação dos pecados, a gente começa a ler esse livro de Hebreus, no capítulo 1, e a gente não consegue entender o que significa purificação, o que significa essa purificação.
O escritor de Hebreus, ele vai chegar e vai levar lá no livro de Levítico, ele vai levar lá no Antigo Testamento para falar o quê? A questão do sacrifício, a questão da oferta que é jogada, daquilo que é chamado de holocausto, do sacrifício que é ofertado para Deus e que sobe como aroma suave para Deus. Vai falar que Jesus Cristo, ele é a purificação dos pecados. Por que ele é a purificação? Jesus, ele foi e morreu na cruz. E tem muita gente que acha que Jesus não precisava morrer do jeito que ele morreu. Você acredita? Tem muito crente que fala, mas que morte dolorosa, precisava Deus fazer uma coisa dessa? Irmãos, se Jesus sofrendo o que ele sofreu, e quando nós começamos a assistir, né, e a gente tem nos nossos tempos, a gente tem assim uma maravilha que é poder assistir filmes que falam sobre a obra, ou seja, trazem à lembrança as coisas que aconteceram naquela época, pelo menos de um pouco de maneira. Quando você começa a ver Jesus sofrer, você nunca pensou em que você estava naquela carne, você nunca pensou, sabe, a dor que ele sofreu, você não conseguia sentir dentro de você, do seu coração, a maneira que ele levava a chocotada, a maneira que ele levava o tapa, a maneira que ele chegava e era pregado na cruz, a maneira que ele ficava lá sangrando. Não doía no nosso coração quando a gente começava a enxergar isso aí? Essa é a purificação dos pecados de Cristo. Ele morreu naquela cruz. Só que muitas vezes nós não conseguimos entender que aquele sofrimento, até o momento em que ele expirou, quando Jesus ele chega e fala, Pai, entrega o meu espírito, até aquele momento em que ele expirou, irmãos, nós estamos aqui em poucas pessoas, nós estamos aqui num grupo em que um dia nós confessamos esse Jesus, um dia nós olhamos para aquela cruz e nós entendemos. Agora, imagina o seguinte, se simplesmente desse um tiro, nem Jesus, se existisse uma arma de fogo naquela época, né? Se o pessoal, com esse sofrimento todo de Jesus, muita gente não consegue entender, não consegue aceitar, imagina se fosse uma morte rápida. Aqueles momentos agonizantes é para mostrar o seguinte, é para mostrar que o nosso pecado, irmãos, que a nossa falha, o nosso erro diante da presença de Deus, é uma falha que não tem preço. É para mostrar que a gente não merecia estar vivo. Nenhum de nós merecia estar vivo. E esse sofrimento que Jesus ele teve, é para a gente sentir na nossa carne, na nossa pele, para ver o tamanho do peso que é o nosso pecado e o afastamento diante da presença de Deus. Então diz assim, olha só, que depois de tudo isso que Jesus passou, assentou-se à direita, majestade no caso aqui é Deus, à direita de Deus nas alturas. E depois ele vai falar, qual anjo recebeu isso? Nós não vimos, pessoas viram, mas mesmo assim eles não conseguiram contemplar, mas eles viram o seguinte, se viram Jesus subindo para o céu e sumir no infinito do céu, para onde vocês pensam que ele foi? Foi para algum planeta? Não foi para planeta nenhum, ele subiu de dia. Como é que as pessoas chegaram e viram Jesus subir do céu? Subiu no meio das nuvens, para onde ele foi? O único lugar que ele podia ter ido é exatamente esse que está escrito, assentado à destra de Deus, escrito no livro dos Salmos. Irmãos, quando começa a falar, o escritor de Hebreus ele começa a falar essas palavras, são 7 coisinhas, que muitas vezes nós não temos noção do tamanho de coisas para mostrar a glória e a excelência de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Só para a gente ter uma ideia, para a gente poder saber. E muitas vezes você pode falar no seu coração, mas eu sei. Só que a mais eu sei, as nossas atitudes e a nossa vida no nosso dia a dia,
não corresponde a esse eu sei. Não corresponde. E aí, quando a gente começa, tudo isso o escritor ele escreveu no primeiro capítulo só para dizer que não existe anjo nenhum com a autoridade de Deus que possa chegar aos pés de Jesus Cristo. Então, ele vai escrever para quem? Nossa, mas ele escreveu para crente, ele escreveu para cristão. Para que ele fala tanto de anjo? Exatamente por causa disso. Porque existia uma raiz dentro daqueles judeus que se converteram a Jesus, que aceitaram Jesus, que eles já tinham dentro deles aquelas coisas do passado. Só para vocês entenderem uma coisa, como eu falei que esse negócio de revelação eu conheço bastante porque eu vim desse meio. E eu cheguei a ver pessoas que eram espíritas e se converteram a pessoas que é uma coisa também que não entra dentro da nossa cabeça, né, cristã. Pessoas que eles falavam assim, que tinham uma mediunidade. E pessoa que era católica, né? Eu via pessoas assim, pessoas que achavam que quando entrassem na presença de Deus, aquela percepção que elas tinham na igreja ou no espiritismo, elas achavam que aquela percepção dentro da revelação ia acompanhar elas junto dentro dos caminhos de Deus. Irmãos, quando Deus ele nos tira de um lugar, e isso que eu estou falando de religião, mas isso não significa somente em religião, tá, irmãos? Significa até mesmo na sua qualidade profissional, na sua vida que você tem. Porque imagina o seguinte, imagina, por exemplo, alguém que tem uma facilidade de comunicação, mudando um pouquinho da questão de religião, porque a questão não é simplesmente religião, mas mudando só um pouquinho, pega aquelas pessoas que são extremamente habilidosas em se comunicar. Gente que trabalha no jornal, gente que trabalha na televisão, gente que é publicitário, gente que é carismático, que sabe, vendedor, né? Nossa, vocês conhecem algum vendedor que chega e vende até a mãe para você e você compra, não é? Chega, com certeza você vai se lembrar pelo menos de um vendedor que você quer fugir da presença dele, porque ele vai oferecer para você, mesmo sem dinheiro, você compra, não é verdade? E essas pessoas, quando elas chegam na presença de Deus, elas pensam o seguinte: a igreja está pensando em evangelista, a igreja está pensando em gente para pregar Jesus Cristo, a igreja está pensando em gente para encher a igreja lá, então eu vou fazer esse trabalho. Irmãos, quando Deus ele nos tira de um lugar lá do mundo para botar dentro da igreja, aquela qualidade que nós temos por causa para exercer a nossa profissão, aquela qualidade que nós tínhamos dentro da religião que a gente professava no passado, isso daí não vale absolutamente nada na presença de Deus. Porque Deus ele fala que não divide a glória dele com ninguém. Então Deus ele não quer dividir a glória dele com você. Ele quer te usar para que a glória dele se manifeste através da tua vida, mas para que toda a honra e a glória seja somente dele e não de você. Então nós pensamos, mas de que adianta a minha profissão? De que adianta eu ser médico, eu ser jornalista, eu ser advogado, eu chegar e ser engenheiro, eu chego para a igreja, para que isso aí? Vocês quem já é crente velho, já andou em muita igreja e vê que assim, naqueles bancos da frente só tem doutor, né? Só os de ternos. Só doutor, não tem? Para que isso? Eles não valem absolutamente nada diante do Evangelho. E essas pessoas, elas continuam se achando, porque o dízimo deles é alto, porque eles têm profissão, porque eles podem ajudar a igreja em um monte de coisa. Eles pensam isso daí. Só que enquanto eles não se reduzirem a nada, Deus não vai usar essas pessoas para fazer a obra dele. Deus pode usar essas pessoas para chegar e suprir as necessidades da sua igreja, mas para fazer a obra dele, Deus não usa. Sabe, a partir do momento que essas pessoas elas são usadas, ou porque Deus ele usa os humildes? Por que Deus usa aquele que não tem profissão?
Por que Deus usa aquele que tem o pior emprego do mundo? Sabe por quê? Sabe por que Deus usa essas pessoas? Porque elas já não têm nada para oferecer para Deus. Não tem dinheiro, não tem qualidade. A única coisa que elas têm é o seguinte: disposição para fazer o que quiser na igreja. Vocês já viram engenheiro e médico limpar banheiro? Vocês já viram essas pessoas chegar e varrer o chão da igreja? Nenhum desses se sujeita a esse tipo de coisa. Por isso que Deus ele não trata com essas pessoas. Elas não precisam de Deus. Elas já têm o seu próprio ganho. Vocês podem ver, Paulo, ele é um cara que perseguia a igreja, mas ele era o quê? Ele era fiel ao sacerdote. Quando ele entrou na presença de Deus, tudo aquilo que ele era foi jogado no lixo. Em nada serviu para ele chegar e ser usado por Deus. Tanto é que as pessoas no começo achavam o seguinte, achavam que ele queria chegar e enganar as pessoas para matar as pessoas e levar lá para o sacerdote. Mas não. A partir do momento em que ele teve uma transformação total, a partir do momento em que ele conheceu a Cristo, tudo aquilo que ele era não serviu de mais nada. A única coisa que serviu para ele foi o conhecimento da lei do Antigo Testamento, para que Jesus pudesse mostrar para ele uma nova vida e um novo caminho. Lucas ele era médico, mas em momento nenhum do Novo Testamento, do livro de Atos, do livro de Lucas, que é escrito por ele, em momento nenhum ele usou a qualidade dele de médico para receitar remédio para alguém. Olha só que interessante. Por quê? A única coisa que Deus, onde ele foi usado foi que a coisa que existia dentro dele, que é isso que vai fazer. Quando você chega e você tem uma profissão, quando você exerce uma determinada coisa na sua vida, o que te levou a fazer essa coisa com excelência? Não importa o emprego, não importa o trabalho, não importa a profissão que você tenha. Mas o que foi que te levou a fazer isso aí? Determinação, garra, força, visão, objetivo, não se desanimar com a situação. Não é só essas. E é isso que Deus ele quer usar dentro da vida de cada um, dentro de cada um de nós. Então é exatamente isso, né? Vocês pensam que eu estou fugindo daquilo lá? Não. Exatamente é isso que o escritor de Hebreus está falando. Que a única coisa que interessa é a glória de Deus em Cristo Jesus, e que nós temos que chegar e olhar para esse Cristo Jesus e servir a Ele como Ele quer trabalhar dentro da vida de cada um de nós. Não importa se você ou eu, nós somos bons nisso ou naquilo, isso daí de nada vale para Deus. Pode ser usado por Deus, mas de nada vale para Deus, porque o que Deus está interessado é aquilo que está dentro do seu caráter, no seu coração. Cada um de nós temos um caráter, cada um de nós temos uma qualidade, cada um de nós temos uma virtude, e essa virtude que Deus ele usa dentro da sua vida, e se você deixar Ele trabalhar, isso vai ser a excelência da glória de Deus através de você. Queremos ser muitas coisas dentro da igreja, mas irmãos, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não consigo fazer, que eu não tenho habilidade, ou que eu não tenho nem a percepção de chegar e querer fazer. Eu posso até fazer, mas se a gente deixar Jesus trabalhar na vida da gente, é isso que o escritor ele fala. Começa falando, né, no livro de Hebreus, e aí ele vai no capítulo 2, só para encerrar. Olha o que ele vai chegar e vai falar no comecinho. Por esta razão, no primeiro versículo do capítulo, qual é a razão? Se até agora nós estamos falando da glória e da excelência de Deus em Jesus Cristo, ou seja, e é por causa de Jesus que a gente tem que ser, dizendo aqui, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Verdades de quem? De Jesus Cristo. Para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos lá no passado, e toda transgressão ou desobediência recebeu um castigo justo,
Porque lá no passado Deus usou os anjos para executar a sua obra, mas eles estavam sendo usados por Deus para fazer determinadas coisas. Como escaparemos nós, dizendo o escritor no versículo 3, se negligenciarmos tão grande salvação? Olha só, ele está falando com a gente, ele está falando com o povo de Deus. Como a gente vai conseguir escapar se a gente for um crente negligente? Porque quando fala da grande salvação, e a gente começa a negligenciar a grande salvação, significa nós sermos um crente negligente. Sabe o que é negligente? É aquele que não está nem aí. É aquele que acha que, por exemplo, Jesus vai demorar muito tempo para voltar. É aquele que acha que Deus vai perdoar tudo. Deus, ele perdoa tudo, se a gente se arrepender de coração. A gente se arrepende de coração em tudo? Nem sempre. Nem sempre. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, ou seja, quando Jesus ele veio, registrado nos 4 evangelhos, né? Ou seja, Jesus ele começou a anunciar o reino de Deus. Foi depois confirmada pelos que ouviram. Quem eram os que ouviram? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Está falando de quem? Está falando dos homens que andaram com Cristo. Pedro, Tiago, João, Paulo, Mateus, Lucas. Ele está falando daqueles homens. Que aqueles homens, depois da obra iniciada por Cristo, eles foram usados por Deus para ministrar a palavra, o Evangelho, com muitos sinais e prodígios. Está cheio de crente aí que só está preocupado com sinal e prodígio e esquece de chegar e falar o Evangelho que vai levar para a vida eterna. Está todo mundo querendo curar, está todo mundo querendo operar maravilha, está todo mundo querendo pregar para milhões e milhares de pessoas, e as pessoas chegarem e exaltar essa pessoa. Isso daí de nada vale diante da presença de Deus. Ou seja, a exortação que o escritor ele começa a falar no capítulo 2 é o seguinte: irmãos, cuidado com a sua salvação. Nós temos que ter cuidado com a nossa salvação. Por quê? Porque a glória desse mundo, se nós não tomarmos cuidado, leva a gente para o inferno. Mas como que nós vamos perder a salvação? A gente não perde a salvação. O escritor ele escreve exatamente isso. Se negligenciarmos tão grande salvação. A partir do momento em que você começa a tomar a glória de Deus para você, a partir do momento que as pessoas lá fora, a partir do momento em que nós começamos a tomar a glória de Deus para as nossas vidas, cuidado, sabe por quê? Porque a gente começa a se tornar arrogante, soberbo, a gente começa a se achar, e nós, diante da presença de Deus, não somos nada, somos instrumentos, vasos, como diz a palavra de Deus, como muita gente gosta de falar por aí, né? Muito crente fala que é vaso, só que todo vaso, ele é quebrável. Se ele chegar e cair de uma certa altura, ele quebra. Nós somos instrumentos na mão de Deus, para fazermos e sermos abençoados por Deus, para que a glória seja unicamente de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Semana que vem nós continuamos, porque a palavra de Deus, no livro de Hebreus, ela vai chegar e vai falar que Jesus ele é maior que Moisés, que Jesus ele é maior que qualquer tipo de sacerdote, que Jesus ele é o sumo sacerdote, até a gente chegar depois no livro de Hebreus, para a gente começar a entender um pouquinho acerca da fé. Como essa fé ela age e trabalha na nossa vida, para que nós possamos, sabe, ser não somente abençoados, mas sermos usados por Deus, para trazer essas pessoas para dentro da presença dEle e conhecerem e servirem a Jesus como nós servimos e devemos servir.